Aqui faz frio. Virou uma pedra minha água. Congelou inteirinha. Tem só um pouquinho que não tá congelado. Bom que virou gelo que eu vou pôr ela dentro da térmica. Bom dia, galera do bem. Bora lá para mais um dia de viagem. Mais um dia de caminhada aqui nessa Bolívia. Para quem tá chegando agora, essa aqui é uma volta ao mundo a pé. Percorri 3 meses pela Argentina. Agora estou na Bolívia. Por enquanto, não temos uma rota fixa aqui na América do Sul. Estou indo rumo a uma cidade que se chama Tupiza. Desde ontem estou descendo serras aqui na Bolívia, descendo as montanhas. E agora eu cheguei numa parte muito perigosa. Aqui, tanto é que o GPS, quando você coloca para caminhada, ele te manda dar uma volta para não passar por aqui. Por quê? São serras com curvas muito fechadas e o acostamento é bem curto mesmo, e tem partes que não tem acostamento. Então hoje é um dia que a gente vai ter que tomar bastante cuidado, ficar bem atento aos carros e principalmente aos caminhões, que aqui é uma rota que passa muito caminhão. Bora nessa. Estamos saindo de uma cidade não, de um vilarejozinho. Ixi, esqueci o nome dele. Vou colocar aí. Acho que chama Sapaichá. Não, esqueci. E agora chegamos já em outro vilarejo, que é um grudado no outro aqui, que chama Santa Rosa. Aí a 1 quilômetro vai ter outro vilarejo que chama Tomatas. E depois não sei. Acho que tem um outro que chama Tocloca ou Tocloca. Aqui é um vilarejo atrás do outro. Apesar de estar descendo serra, também tem umas subidinhas igual essa daqui, mas bem pequena. Hoje tá bem frio, muito frio mesmo. Eu achei que descendo a altitude, né, que eu tava antes a 3.500, cheguei a quase 4.000 no deserto de Jujuy, mas hoje tá muito frio aqui também. Tá a mesma temperatura dos outros lugares altos. Tanto é que vocês viram que a minha água congelou. E não foi só a água que congelou não. O meu saco de dormir por fora congelou também. Tava todo cheio de pedra de gelo. Mas mais um dia lindo. Mais um lugar muito lindo. Muito diferente de tudo que eu já passei. Então é muito satisfatório estar aqui passando por isso e caminhando. O pessoal fica aqui me olhando pra caramba, deve falar: o que esse maluco tá fazendo? E que esse gringo louco tá com um carrinho desse caminhando aqui? Olha que linda essa região, saindo da cidadezinha, as montanhas, coisa mais linda. E tem uma descidinha boa ali, com a subida também, entre as montanhas. Vai ser bonito essa parte. Olha isso. Bonito demais. Bora, bora, carrinho.
Olha que lindo esse lugar. Essas pedras aqui. Por favor, celular, não desliga. Deixa eu admirar essas pedras aqui. Essas formações rochosas mais lindas. Lugar abençoado. Desenhado por Deus, né? Bonito. Muito bonito. Comunidade mais bonitinha também. Do lado das montanhas. Lugar bonito que eu acabei de passar. Tirei aqui o celular do cabo para mostrar para vocês. Tem 8% de bateria. Esses lugares aqui que você vê, o rastro de rio, deve ser bonito isso aqui na cheia também, né? Nossa, deve ficar lindo esse lugar. No desertão seco desse jeito já é bonito. Imagina na cheia. Se tem cheia aqui, né? Eu nem sei. Mas tem rastro de rio aqui. Tem também, como que fala? Bancadas para proteger, para a água não passar. Então deve subir bastante aqui o rio. Aí, ó, tem barreira. Barreira ou barragem, né, que fala. Acho que é barragem. Nossa, eu tô perdendo os nomes em português, tô ficando analfabeto. Aí eu não tô falando nem bem o português, nem o espanhol. Vou virar um portunhol desse jeito. Quer dizer, eu já converso num portunhol praticamente. Mas às vezes eu esqueço da palavra em português e também esqueço da em espanhol, aí fica difícil. Aí tá complicado. Deixa eu tirar esse carrinho, pôr ele mais pra cá, que tá vindo um carro voado ali. Eu sempre paro para admirar esses lugares. As montanhas bonitas ali, ó. Muito bonitas essas montanhas. E minha burrice. Tem 14 minutos de vídeo aqui que eu vim conversando, falando. Na hora que eu vi, tava em 3x o zoom. Ficou pegando só aqui e minha fala. Esse take já era. Eu vim falando que estamos subindo um pouco agora e parece que vamos subir mais, mas uma subidinha constante, boa, não tão íngreme, a não ser ali na curva que vai ficar mais íngreme. E eu tava procurando uma sombra para comer algo. Eu tenho um pãozinho que eu comprei ontem aqui de manteiga, muito gostoso. E vou ver aqui dentro da caixa térmica se aquele queijo, o presunto e a mortadela que eu ganhei do pessoal da Argentina, tá bom ainda. Porque como a caixa térmica estava sem gelo, ela estava esquentando na parte quando tem sol e esfriando à noite. Aí essa mudança de temperatura, eu acho que perde as coisas. Vamos ver aqui, eu vou testar aqui. Comi o pãozinho, tomei uma água, mas só o pão não vai dar não. Acabou que eu nem quis tirar as coisas para olhar o presunto e o queijo. Eu tô pensando numa coisa aqui.
tá piorando a minha dor no quadril, no joelho, e agora eu tô sentindo a panturrilha esquerda. Ontem a descida muito íngreme, segurar esse carrinho aqui não foi fácil na descida. Aí, outra coisa que eu olhei, vou atravessar primeiro. Vou ter 2,5 km de subida íngreme a partir da curva ali na frente. Eu baixei um aplicativo que até peguei com um russo que eu encontrei no caminho. Ele usa um aplicativo muito bom, melhor que o Google Maps, porque você baixa o mapa e ele faz cálculo de trajeto offline. Aí eu acabei de fazer o cálculo aqui para ver elevação. Vi que estamos a 2.900 metros aqui ainda. Achei que a gente tinha descido mais, mas não foi muito. E vamos subir 2,5 km de subida íngreme. E eu com essa panturrilha agora doendo, com o quadril e o joelho, eu vou forçar demais. Eu tô pensando em encontrar um local para acampar e não andar hoje. Eu tenho água, tem comida aqui, tem macarrão. Eu acho que eu tenho 2 tomates que ainda estão bons, que dá para fazer com macarrão. Tem uma sardinha, um enlatado ainda. Tenho 2 miojos. Se o queijo e o presunto e a mortadela estiver boa, tem eles também que dá para fazer no macarrão ou comer com pão. Rimou. Então, talvez eu não caminho hoje. Eu tô indo aqui, vou devagar. Vou mais devagar e sentindo o meu corpo. Na verdade, eu já tô sentindo bastante dor. E eu não quero tomar nenhum remédio. Eu tenho o Torcilax aqui, que dá para tomar, ele tira a dor. Só que ele vai só tirar a dor, ele não vai tirar os sintomas, né, que deveria ser de descanso. Vi num caminhão. A vontade é continuar para chegar na cidade logo. Só que eu não posso forçar meu corpo, senão se eu tiver algum problema mais sério, eu vou ter que parar essa viagem para tratar. Aí é complicado. Bora, carrinho, sai do buraco aí. Não sei o que eu faço. Vamos seguindo, vamos indo. Oxe. Deixa eu ir para a estrada que não tá vindo carro, que o acostamento tá cheio de buraco. Aí eu forço mais ainda. Vou num ritmo mais devagar mesmo. E às vezes eu esquento o corpo aqui também, né? Sai essa dor. Vamos ver. É igual eu falava no início da viagem, quando eu tava passando por Misiones. Subida é tenso, tal, mas você sobe. Agora a descida é pior do que subida, descida íngreme. Eu tenho que segurar o carrinho inteirinho nessa parte de baixo aqui, né? Que é quadril, panturrilha, joelho e o calcanhar. Aí força muito. Esse carrinho não tem freio, né? Se eu tivesse freio. Mas o próximo carrinho a gente vai ter tudo isso. Vai ser um carrinho leve, feito na minha medida, próprio para caminhar.
com freio igual o do Matias Tartieri, o Potro. Eu até, toda vez eu falo que eu vou pedir o projeto, ver se ele tem as medidas certas, eu tenho que falar com ele. Se ele tiver as medidas certas do carrinho dele e puder me fornecer, nossa, vai ser muito lindo. O carrinho sai caro, não é barato, porque como que fala? O material, eu acho que ele faz de inox, alumínio inox, que é muito mais leve que aço, né? O ideal é fazer o carrinho em alumínio inox, que aí é um carrinho resistente, um carrinho que não pega ferrugem e leve. Quando eu tiver internet de novo, que ontem eu coloquei 1 GB de internet e acabou. Respondi todo mundo no YouTube e acabou minha internet. 1 GB foi embora ontem. Se eu fizer o carrinho igual o dele, que é um projeto igual do Carl Buchbay, que é o cara que viajou por mais de 20 anos caminhando, aí vai ser perfeito. Tem um outro carrinho muito bom também, que é o que eu mandei o projeto para fazer, que é do japonês Atsushi, que está viajando do Alasca até Ushuaia. O carrinho dele é muito leve e o carrinho dele é a medida perfeita também. Só que é um carrinho que só é feito no Japão. Tem uma empresa que faz de materiais de construção. E aí é um carrinho que é para construção, para carregar as coisas, mas serve para caminhada também. Muito bom o carrinho dele. E leve. E outra coisa, o carrinho desmonta inteirinho, fica do tamanho disso aqui, ó, pequenininho, a largura disso aqui. O do Matias também. Do Matias desmonta inteirinho e fica pequenininho. Dá pra colocar no avião, ir pra Europa de boa, sem problema. Esse aqui não dá. Fiz a subida, terminei ali ela. Agora vamos para uma descidinha. Essa não tá tão íngreme igual as outras. Eu vou bem devagarzinho mesmo. Olha que lugar lindo. Vamos dar de cara na montanha. Aí vou continuando devagar aqui. Na hora que eu achar um lugar bom mesmo para camping, escondido, ninguém me veja, aí eu fico. Aí eu descanso hoje e amanhã sigo. Já até andei bem hoje pela dor que eu tô sentindo, na verdade. Mais de 5 km eu já fiz. Ai, caco de vidro. Olha o tanto. E agora ali na frente vem a pior subida. Tem mais outra de 2,5 km. Nossa, mas é lindo demais esse lugar. O que me motiva a continuar andando mesmo com dor e tudo é que você vai vendo essas belezas aqui também. Você fica doido para ir passando e vendo. As duas subidas de 2 km eu fiz.
Agora eu não sei se tem mais. Eu tinha que olhar no aplicativo. Mas vamos embora continuar. Depois eu vejo isso. Que a região aqui tá muito bonita. Eu quero passar por ela de qualquer jeito. Com subidas fortes e com descidas fortes, vou passar de qualquer jeito. Lugar bonito demais. Aqui tem que ficar esperto, não posso ficar na pista por causa da curva. Perigoso. Vou inverter o carrinho, que assim vai ser difícil segurar. Aí. Bora lá, descer a serra comigo. Descer e subir, né? Vou ficar metade no acostamento e metade na pista aqui, o carrinho. Para qualquer coisa, se vir um carro voado na curva, eu tenho tempo de jogar para o acostamento. Até que o acostamento tá maiorzinho aqui agora, maior do que na subida. E eu tô andando bem devagarzinho assim mesmo. Meu joelho, a cada passada que eu dou, ele dá uma estralada. Tec, tec, tec. E também tô continuando, porque tem uma comunidade bem pertinho daqui, tá? 3 quilômetros. Vamos chegar nela. Que aí lá eu consigo comida, talvez internet. E comida com substância mesmo. Eu preciso de carne vermelha. Desde a hora que eu saí eu comi 4 pães. Mas pão não enche, né? Sem recheio. E tô com muita preguiça, para falar a verdade, de tirar as coisas tudo de cima aqui da caixa térmica para abrir ela. Se não tivesse uma cidade perto, cidade não, comunidade. Se não tivesse uma comunidade, um vilarejozinho pequeno aqui perto, aí eu ia ter que perder a preguiça e abrir a caixa térmica. Cheguei no vilarejozinho, mas infelizmente não tem nada aqui, olha aí. É só aqui essas casinhas. Não tem nenhum mercadinho, nada. Olá, buena. Tudo bem? Hay alguna tienda por acá o no? Ah, sí hay por aquí. Ah, sí, gracias. Sí, para comprar algo para comer. Ali. Aí, essa cidade chama Suico Chakra. É a 2 km tem uma menor ainda. E essa Yurcuma, a 11 km, parece que é a maiorzinha. Mas ela disse que tem um mercadinho ali. Vamos embora lá. Vamos descer ali. Ah, ali tem um mercadinho ali, ó. Tô vendo ali porque tem um negócio de celular. Vamos embora lá. Geralmente esse horário, né, tudo fechado, eles costumam ficar. Mas
Já que estamos aqui, na verdade mesmo eu queria era um lugar para comer, mas se não tem... Ui, uma descida. Nossa senhora. Mas se não tem na beira da estrada, para dentro dessas comunidades aqui é muito difícil achar. Porque aqui o pessoal faz sua própria comida, né? Tem que ser bem na beira da estrada. É. Aqui é um mercadinho. Tá fechado. Hoje eu disse que ia descansar, né? Mas não parei até agora. Já tô passando por outra comunidade aqui. Essa aqui eu não sei o nome. Esqueci, na verdade. Uma comunidadezinha, um vilarejo. Tem um pedágio ali na frente, polícia militar. Olha que lindo. Uma quadra de basquete. Perto das montanhas. Uma igrejinha. Vambora, que agora sim eu tenho que achar um lugar para ficar logo. Eu parei ali. Tô tentando achar algum lugar para comprar carne, não acha. Todo mundo tá falando que só na cidade grande mesmo, que é em Tupiza, que eu vou achar. Aí eu tô com pouco álcool. E eu lembrei aqui que eu tenho acho que 4 ovos. 2 que eu tentei cozinhar eles não cozinharam. Não cozinhou, ficou pela metade. Faltou eu pôr mais um pouco de álcool no fogareiro. Aí isso foi 2 dias atrás. Aí com a preguiça de esperar mais um tempo, eu acabei guardando eles e falei, depois eu como eles. Aí eu acho que eu tenho mais 2 crus. Lembrei disso. Então comida eu tenho. Água eu tenho. Agora é só achar um lugar para descansar mesmo. O bom é que agora, pelo menos eu tô descendo aqui, né, um pouco. Ixi, tem algum cachorro ali no caminho. Tem mesmo que o caminhão buzinou. Caminhão não, o ônibus. Tem muita... tem muito mercadinho assim, ó, nas casas. Só que só vende enlatado. Aí enlatado eu não quero não. Quero comida de verdade. Como dizem os brasileiros, comida de verdade. Sendo que toda comida é de verdade, né? Enlatado ou não é de verdade, não é de mentira. Olha. Ah, ele tá indo pra cima das motos. Que bicho louco. Pra cima de mim você não vem não. Que cachorro louco. Olá. Buenas tardes. E minha bateria do celular não carrega de forma alguma. Eu posso abaixar o sol aqui na placa solar que não vai carregar por causa do cabo. Hoje de novo não vou mostrar fazendo comida no acampamento porque não tem como. É impossível. Já aqui, ó, já pitou aqui 12% de bateria. Nossa senhora. Mas achei que eu ia resolver isso hoje, né? Achei que ia dar para chegar em Tupiza, mas eu tô num ritmo bem devagar mesmo, para não forçar.
A Itupisa tá bem pertinho daqui. Se eu continuar andando, eu chego lá até umas 5 da tarde. Agora são quase 3. Eu chegaria lá. Itupisa deve estar no máximo 15 quilômetros aqui. E o visual, tanto que é lindo. Nossa senhora, quanto mais eu ando, mais eu quero conhecer. Mais eu quero andar, na verdade. Quanto mais eu ando, mais eu quero andar. Essa placa de curva em S, em cobrinha, tá sendo minha amiga esses 2 dias. Olha que linda essa região. Ainda bem que consegui um pouquinho aqui de bateria para mostrar isso para vocês. Nossa, que lugar lindo. E olha a direita. Ah, se eu conseguir um caminho para descer nesse rio, hein? Que lugar maravilhoso. Nossa senhora. É por isso que eu continuo a viagem, mesmo com o joelho, o quadril e a panturrilha bichada. Como que não continua? Nossa senhora, que lugar lindo. Agora que eu não tô mais descendo, inverte o carrinho e bora lá. Levar ele assim. Nossa, gente, Deus, que lugar maravilhoso. Só tem que tomar cuidado aqui. O acostamento é bem curto e os caminhões vêm acelerados. Bora. Só espero que tenha uma entradinha para esse rio. Nossa, que lugar lindo. Rapaz, o cara viajando aquelas motinhas de cadeirante aqui nessa serra. Ah, esse é mais doido que eu. Esse é louco. Nossa, que riozão lindo. Segura aí, bateria. Que esse caminho aqui já não pode perder, não. Olha só. Parar aqui um pouco. Que maravilha. Bonito deve ser com o sol na outra direção, né? Pegando aqui, porque agora o sol tá bem em frente à câmera. Mas mesmo assim é lindo demais. Que é isso? Nossa, deixa eu tomar cuidado aqui, olha aí. O meu pé pertinho da... Se eu cair aqui, ou é morte ou é hospital UTI. É alto pra caramba. Nossa.
Mesmo com todos os problemas, chegar aqui não tem preço não. Uhul! Segura aí, joelho. Os passarinhos dando rasante aqui em mim, que bonito. Só não me acerta. Nessas rochas coloridas aí, eles moram tudo aí, cheio de buraco. Que lugar lindo. Bora seguir. Deixar meu celular carregando mais, porque senão eu não quero perder nada disso aqui. Esse caminho parece ser bonito demais, é lindo ali na frente, viu? Que lugar lindo. Bora, enquanto isso, deixa eu pegar uma água aqui. A água tá geladinha. Nossa, coisa boa. Ah, se tivesse como descer aqui, hein? Chegamos aqui numa Toca do Lobo. Esse túnel aqui é muito perigoso para eu passar. Vou ter que tomar muito cuidado. Não fala a distância dele. Não fala. Tem que tomar muito cuidado. E olha essa vista. Coisa mais linda. Ai, vem, vamos aqui. Ah, não dá para eu passar aqui não. Que pena, tem passagem de pedestre aqui ao lado, ó. Mas não dá para eu passar. Nossa, que lugar lindo. Mas vamos olhar aqui essa passagem, ver se é larga a distância. Nossa, que lugar lindo. Podia dar para passar por aqui, né? Mas não dá, ó. Aqui eu vou arrebentar meu carrinho para passar aqui. Perigoso ele ficar por aqui mesmo. Nossa, mas que lugar lindo. Alguém já dormiu aqui. E recentemente, ó, porque tem negócio de bebida, tem fogo. Lindo. Bora lá que eu deixei o carrinho sozinho. Se aqui o sol tivesse pegando, eu ficaria aqui. Porque o sol já está atrás da montanha. Ó. Nossa, que lugar bonito. Aí tá atrás da montanha ali. Eu preciso deixar esse celular carregando com o sol. Ele continua aqui com menos de 20% de bateria. E agora? Eu vou na contramão ou eu vou na mão? Não sei o que eu faço. Esses tuk-tuk tem muito aqui também, descendo e subindo essa serra. Pior que não tem acostamento ali. Nossa, os carros vêm acelerados. Ó, essa é uma moto. Eu vou pegar a minha lanterna.
É por isso que o GPS não mandava eu por aqui caminhando. Onde que tá a lanterna? É, eu vou... Talvez eu vou por ali mesmo, pra eu não correr o risco. Vou tentar achar um caminho que eu não estrague o carrinho. Vou tentar ali, vou arrumar as pedras ali. Pior que eu não sei como que é lá do outro lado depois que passa por aí. Mas vamos ver. Vamos ver. Passei pelo túnel. Nossa, com o coração na mão. E olha, o outro lado dele, tanto que é lindo. Ui. Nossa, eu fui correndo e teve uma hora que ia vir um carro de um lado e do outro. Corri e joguei pro acostamento aqui. E ainda bem que eu não passei por aquele caminho, ó. Não ia ter saída depois. Aqui, a saída é essa aqui. Não ia ter saída. Meu Deus do céu. Ah, deixa eu ver se eu consigo um acampamento aqui. Eu mereço agora. Vai ter um negócio ali, uma grade que parece propriedade privada. Ah, só que propriedade privada, não sei não, hein? Ai, aqui tem lugar para acampar. Ai, com certeza tem, não é possível. Vamos descer, vou acampar aqui. Depois para subir, amanhã eu me viro. Mas eu quero ainda descansado e com bateria tirar uma foto amanhã nesse lugar aqui. Nossa senhora. Ui. Com muito custo, mas consegui. Isso aqui é muito perigoso, esses túneis. Eu vim com a lanterninha piscando, tipo de polícia, vermelho, azul, amarelo. Mas mesmo assim é muito perigoso. Se a velocidade que esse povo vem, Deus me livre. Ai, passei mais um perrengue. Bem-vindos a Tocloca. Eu já saí. Graças a Deus passei. Bora descer. Não é possível que um cara vai mandar um andarilho sair daí se for propriedade privada mesmo. Porque tem... não tem placa, mas tem uma corda aqui. Um cabo de aço. Ai, ai. E é nesse paraíso aqui que eu vou acampar. O sol já tá praticamente atrás também da montanha. Não vou conseguir carregar o celular, mas não tem nada não. Amanhã cedo eu espero. Nossa, amanhã cedo onde que vai? Tomara que o sol venha de lá amanhã cedo, ó, que aí pega aqui, ó. Eu vou ver se eu acampo ou no cantinho ou por aqui mesmo, que eu tô escondido. Ali é aquela passagem que é até descaído ali, não tem nem como passar. Ali é a passagem de pedestre e eu quero ficar escondido da passagem de pedestre, né? Vou acampar ali perto das pedras mesmo. Lugar maravilhoso. Maravilhoso demais. Então é aqui que eu me despeço de vocês, infelizmente, por situações óbvias e complicadas por causa da bateria do celular, que não tem como mais filmar. Mas amanhã tem mais um dia aqui de caminhada. Amanhã acordamos aqui nesse paraíso aqui e tamo junto, viu, pessoal? Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por mim, pelos apoios, pelos comentários, por todas as mensagens que eu tô recebendo. Eu só recebo mensagens lindas.
só mensagens inspiradoras que me deixam com muita gratidão e que me faz ter mais motivo ainda para continuar nessa viagem, apesar dos pesares. Igual hoje, joelho, quadril e panturrilha. Muito ruim, não deveria ter caminhado hoje, mas por estar aqui e por saber que vocês estão aí acompanhando também, eu fiz esse esforço e por mim também, né? Que cada vez que eu estava caminhando, aparecia um lugar diferente, uma paisagem muito linda e eu não me aguentava. Mas eu tenho que descansar bem. Vou descansar aqui agora. Agora são 4h30 da tarde. Dá tempo de eu fazer uma comida, depois armar a barraca, descansar, aproveitar cada momento desse lugar aqui também. Então, de novo, agora sim, até o próximo dia, até o próximo vídeo e um abraço, galera do bem!